Oi, querida, tudo bem, Flavinha? Tudo. Eu estava Pô, contando para as super honra. pessoas que eu conversei com você de olhinho fechado, assim, hoje. De tão gostoso, sabe? Quer conversar de olhinho fechado? Sei bem, sei bem. O que nós vamos falar? É que a gente fez uma live sozinho, né? Foi tão gostoso, né? Pô, a Mas a gente gente vai fez fazer uma live live com inteira. vocês agora, pessoas. Olha só, tá todo mundo escutando a gente bem? Vamos ver se tá todo mundo escutando a gente É. legal. Dá um ok aí, ó, faz um joinha se tiver o meu áudio da Flavinha bom. Se não tiver Tem, eco, se precisar baixar o microfone um pouquinho, a gente baixa, só para ficar tem lindo pra coraçãozinho. você. Tá legal, Ó, a aqui eu Thaís não mandou tenho legal. coraçãozinho. Aí, Que legal. bom. Alessandra, obrigado. Lola, que legal. Bem-vindos, Carol. Carolina, Então tá todo mundo ótimo. Karina, que bom que você veio para cá. Que bom. Vamos embora. Vamos que vamos. Eu acho que a gente vai bater papo, né? Vamos lá, cara. então, tanta coisa gostosa, né? Pra Sobre a ideia de falar. felicidade. Sabe uma coisa que eu gostei muito, Flavinha, que você estava falando? Eu Hum, acho que é um belo ponto de partida. Eu sempre gosto de entrar um pouquinho antes, porque a gente pode agradecer tanta gente legal, né? O meu tempo nossa, é. de eco, Carol, vê se vai melhorar um pouquinho. O eco, na verdade, é que o microfone, eu às vezes diminuo um pouquinho o microfone, Flavinha também, porque se a gente fala aqui, o meu som sai lá na Flávia e você escuta o meu som pela Flávia e dá uma sensação de eco. Então, eu já baixei um pouquinho Melhorou? o microfone. Gabriel, jogador, tamo junto, olha que coisa boa, muita gente legal. Que bom, galera. Vai mandando aviãozinho pro pessoal entrar, que o papo vai ser bacana. Deixa eu falar um negócio. Quem quiser fazer pergunta, tem uma caixinha de interrogação aqui embaixo. Tenta fazer pela caixinha de interrogação, porque aí a pergunta fica fixada pra gente. Ela não vai embora no scroll da galera, entendeu? Melhorou, Carol, viu? Já estamos ficando. Maiara, meu amor. Maíra, meu amor, um beijo. Deixa eu ver, é ela mesmo. Maíra, um beijo. Direto do Canadá para falar comigo. Coisa boa. Eita! Sabe uma coisa que eu gostei, Flavinha, que acho legal a gente começar? Hum. Aquela ideia sua, a sua não, né, da tese de doutorado, que Ah, você pôde me mandar. é. Fala sobre isso, porque eu acho que um dos principais questionamentos assim, que a gente está tendo agora, a gente vai falar de felicidade e liderança, e eu acho que tem uma coisa legal que a gente fala, muito parecido, sobre liderança principalmente, que eu acho que é a questão da autoliderança, né? A gente quebra um pouco essas ideias de liderança associada à hierarquia, poder e tal. E uma coisa que me chama muita atenção é que hoje a gente está com o poder na mão, né? Nós todos, por causa desse retiro. Eu adorei que você falou retiro. Gente, a Flavinha falou que ela não está de quarentena nem confinada a retiro. Acho que deveria ser a forma como todos nós deveríamos estar pensando sobre essa oportunidade linda da gente se conhecer melhor, né? E a Flavinha estava falando desse retiro, né, dela, enfim, desse momento de retiro. E eu tenho pensado muito sobre essas questões. Todo mundo está falando muito sobre essa mudança de mundo, né? Tá todo mundo agora compartilhando essa ideia de que o mundo está mudando. Eu comecei as minhas reflexões na semana passada com uma frase que eu criei em cima de uma reflexão maior, que era: será que essa nossa sociedade adoecida pela desumanização, que é o meu tema central, né, a humanização, nós, assolados por essa desumanização, será que nós somos o vírus? E o vírus uma possível cura? Né? E aí todo mundo falando sobre essa mudança, sobre essa possibilidade de mudança. E o que me gera um pouco de angústia, né, angústia no sentido mais raso da palavra, é ver que muita gente continua do mesmo jeito, né, no mesmo modus operandi, funcionando da mesma forma, com a mesma ideia de que a pressa ela é algo que a gente não pode viver sem. Eu já defendo que a gente deve viver sem a pressa e com a velocidade, que são coisas diferentes. E a Flavinha trouxe uma reflexão bacana de uma tese de doutorado que fala um pouco sobre essa não mudança nossa. Então, eu acho que é um questionamento. Iremos mudar ou não iremos mudar? A Flavinha fala sobre essa história da... Ó, eu brinco que eu sou uma pessoa que vivo duplamente, né? Eu sou uma biohacker, quer dizer, eu testo em mim profundamente, não só biologia, mas é, várias outras coisas de como o corpo funciona, né? Eu sou considerada uma biohacker, que significa você fazer testes em você mesma. E, por outro lado, eu sou uma cientista. Então, eu testo a ciência dentro de um ambiente acadêmico, né? Então, é muito interessante quando a gente tem uma tese pela experiência de algo que a gente acha que é. Uhum. E aí depois a gente vai lá e testa e não é bem aquilo. A gente fica frustrado, fala, pô, minha tese era tão boa, mas não é, né?
Então, eu gosto muito de acompanhar pessoas que também estão testando nelas mesmas, e aí é um teste prático que é verdadeiro, que você acabou de testar em você, e quando testa em outras pessoas, a gente consegue descobrir isso. Essa tese de doutorado é até de uma pessoa que eu gosto demais, ela é muito minha amiga, ela chama Camila, e a tese dela é Impressões de um Corpo Conectado. Esse é o nome. Como a Impressões, né? Impressões de um Corpo Conectado. O que ela consegue provar e o que ela discute nessa tese de doutorado dela? Como que nós somos consequências de metadados, de publicidade. Vou simplificar mais ainda a palavra, de publicidade, qualquer uma delas. A mídia, ela tem vários efeitos. Os publicitários feitos para vender alguma coisa ou as palavras que vendem coisas. A gente falou sobre palavras também hoje, né? Então, o fenômeno que a gente tem hoje, que é um fenômeno assim fortíssimo de que todo mundo é mídia, todo mundo vende tudo, todo mundo fala tudo, todo mundo expõe tudo e todo mundo coloca tudo lá. Mas, na verdade, as pessoas, elas não estão falando, a gente falou sobre isso, né? Elas não falam o que elas gostariam de dizer, elas falam o que as pessoas querem ouvir. Ela não fala, ela não diz. Né? Então, é uma coisa muito interessante esse fenômeno. Por quê? Por causa o que prova-se nesse doutorado. Tem uma teoria muito antiga chamada espiral do silêncio. Eu sou jornalista também, né, de formação. E a espiral do silêncio ela é muito importante na comunicação, porque prova, inclusive, essa tese de hoje e teses passadas. Então, como é que funciona essa hiperconexão? A cada 5 pessoas falando uma coisa, uma que falar diferente, ela é excluída. Certo? Então, ela não fala. Ela concorda, mesmo silenciosamente, com as outras 5, para não ser excluída. Isso tem um pouco de FOMO. Você sabe o que é FOMO? FOMO é uma síndrome. FOMO. FOMO. É uma síndrome, hoje já psicológica, que as pessoas têm de perder tudo que está na internet. De perder a velocidade da tecnologia, de perder a próxima live, de perder o próximo curso livre. Agora, então, nesse período que a gente está em retiro, as 2 primeiras semanas, gente, todos os cursos ficaram gratuitos, live de 4 da manhã, 1 da manhã, eu estou pesquisando isso, por isso que eu sei os horários. Então, a última, sei lá, pode ser 1 da manhã, mas às 4 da manhã já começa alguma. Então, agora não tem última mais, agora já é direto mesmo, que as pessoas estão tentando achar buracos. Não é como a televisão antigamente, que tinha grade, né? 8 horas era horário nobre, continua sendo na televisão, certo? Mas na internet você programa, você faz isso. Então a gente tem o FOMO e a gente tem o scrolling, que é você ficar o tempo inteiro ali, né? São 2 coisas que já são doenças mentais. Então, essa tese dela mostra, primeiro, que a gente hiperconectado dessa forma, né? O corpo conectado não toma decisão sozinho. Quando a gente estava falando de livre-arbítrio, né? Que a gente não tem. Que a gente não tem. Se você for pensar, quer dizer, não vamos generalizar 100% da população mundial, né? Pessoas que têm mais conhecimento, autoconhecimento e autoconsciência, que meditam, têm mais condições de não ter FOMO, e de não ter o scrolling, de não ter essas síndromes. Porque elas não se conectam a essa necessidade. Né? Por exemplo, você ficou um pouco assim de fazer live, eu também. E a gente acabou fazendo live, não porque a gente foi convencido. Olha o papo que a gente está tendo. Esse vale a pena. A gente teria esse papo no boteco, teria esse papo num restaurante, a gente teria esse papo de olhinho fechado em qualquer lugar. Né? Então, a gente tem essa noção de decisão. Mas a grande maioria não tem. A grande maioria está no FOMO ou está no scrolling e isso traz ansiedade. Isso traz ansiedade. Jackson, querido, um beijo, meu amigo. Jackson é um policial incrível. Está no meu livro. A gente tem uma história linda de ressignificar o processo. Muito bonito. Ele fez parte do meu livro. É um cara que eu gosto muito. Muita gente queridíssima. Carol Pena aqui, ó. Muita gente legal. Pedindo para explicar FOMO de novo. Vamos explicar. A Alê falou aqui, ó, Fear of Missing Out. Ela já explicou, a Alê Alckmin, que é incrível. Eu amo a Alê, um beijo. Ela faz os meus slides todos das minhas apresentações. Que linda. A Alê é incrível, né? Tem uma coisa que
que você falou, que eu pesquei aqui, enquanto você estava falando, eu estava refletindo, e que eu acho que é um pouco o tema, acho que tem que ser o tema central dessa nossa discussão. Está todo mundo pensando nessa possibilidade de mudança da humanidade, levando em consideração apenas o seu próprio umbigo, né? Quer dizer, eu penso o seguinte, eu falo, eu estou aqui, assolado por essa quarentena compulsória, e eu estou tendo que refletir sobre a minha vida. E quando isso acabar, o mundo vai mudar. Eu tenho feito com uma certa, como quase como uma rotina, um pensamento maior, que é pensar que essa clausura, né, esse retiro, essa quarentena, depende do ponto de vista de cada um, imposta para a gente, ela vai terminar, mas para um monte de gente não vai terminar. Aliás, tem muita gente que já está numa quarentena imposta, né, por questões completamente fora de seus controles também, como é uma questão viral. Gente que está numa quarentena imposta por conta da violência doméstica, gente que está por conta da pobreza absoluta, gente que está pela falta de acessibilidade, gente que tem que fazer uma escolha entre pegar um transporte público para conseguir um emprego ou para vender bala e para comprar com aquele dinheiro um saco de feijão. A gente sabe que isso ainda é realidade para muita gente, né? Apesar da gente evoluir nessas questões, eu acredito muito que a gente tem evoluído, mas eu fico pensando muito que, inclusive na questão, por exemplo, hoje dessa bandeira, né? Agora se discute muito sobre o impacto do vírus, mas o começo era uma certeza absoluta de que ele não fazia mal, por exemplo, para a gente, né, e para as crianças, mas para os idosos, e que por conta dos idosos a gente deveria estar preocupado, né, se juntar por isso. E aí eu vi muita gente falando sobre isso, gente que, por exemplo, não tem paciência para seus pais, gente que não tem paciência para os seus avós, gente que nunca visitou um senhor ou que não para conversar com um senhor de Não idade, tem por exemplo, no paciência, trânsito. né? Eu moro em Copacabana, eu vejo tantos senhores e senhoras doidos para conversar, né? As agências bancadas lotadas e os meus amigos gerentes de agência falam que são psicólogos, né? Que ali aqueles senhores só querem conversar sobre a vida. É engraçado como a gente, diante de uma catástrofe, de uma tragédia ou de um evento mundial, né? A gente consegue pensar só na gente. A gente continua pensando de forma muito egoísta. E eu acho que se a gente quer, de fato, eu defendo muito que a melhor forma da gente saber se a gente está evoluindo na vida, né? Eu acho que é muito de encontro com o que você fala, Flavinha. A gente é doutrinado, todos nós, né? Somos programados, desde muito pequenininho, a nos compararmos com os outros, né? A gente entende a nossa inteligência a partir do momento que a gente se compara com um aluno mais inteligente, que é um extraordinário, né? Um fora de série. Quando a gente vai para uma empresa, a gente é estimulado a ser comparado com outro fora de série, né? Os fora de série, os intelectuais, os geniais, eles têm um QI privilegiado, né? Enfim, eles vieram para isso. E a gente ainda trabalha essa ideia da mediocridade como algo pejorativo. Sermos medianos é ser ruim, você está na média é ser ruim. E eu defendo muito que o melhor processo de evolução pessoal é a gente se comparar com a gente mesmo, né? Assim, se você quer de fato se comparar, saber se você melhorou, ou será que eu melhorei? Me comparo com o que eu era um ano atrás, né? Com o que eu era 6 meses atrás. E essa quarentena me traz essa reflexão, né? Quanta gente que está 15, agora 20 dias confinados, talvez a gente fique mais 20, 30, 40, não sei, né? E estão passando por isso sem nenhuma evolução pessoal. Se eu estou 20 dias, 30 dias confinado com os meus filhos, com o Bento e com a Maria dentro de casa, e depois desses 20 dias eu não sair um pai melhor, não adiantou de nada eu passar por isso, né? Se eu, durante esse período, eu não tive uma ideia melhor sobre as novas relações de trabalho, por exemplo, sobre para onde eu posso construir a minha empresa a partir de agora, se ela sobreviver, que é uma outra questão, não adiantou de nada essa quarentena. Como é que você que trouxe essa ideia de retiro, né? A gente está fazendo um bate-bola, então não importa quem vai perguntar para quem, mas Não, não. como é que você vê essa ideia de retiro para essa evolução? Como é que você vê esse caminho de evolução? Olha, tem duas coisas que eu acho muito interessantes que a gente aprende no monastério, né? Primeiro, o retiro é um refinamento da mente e um refinamento da alma, né? Esse refinamento, ele só se dá no silêncio, né? E não é no silêncio do planeta, é num silêncio interno que você é capaz de realmente de fazer muitos questionamentos e depois, em silêncio absoluto, conseguir assumir aquilo que você está encontrando. Então, quando eu falo em retiro, é uma alternativa das pessoas que estão nas suas casas fazer o que se faz nos monastérios. É se retirar do barulho para encontrar respostas,
né? E não há melhor momento que esse. A outra questão que eu acho que é interessante, que a gente aprende nos monastérios, as pessoas às vezes têm a impressão de que os monges eles são treinados para ter absolutamente Controle sobre abdicar, né, absolutamente de qualquer vida a financeira, ausência, né? essa ausência total. E, na verdade, não é isso, né? Os monges são treinados para saírem dos monastérios na guerra, né? Como que funciona isso? Primeiro que todos têm profissão, né? Todos eles, ser monge não é profissão. Ser monge é uma experiência humanitária espetacular. Mas, quando você sai do monastério a convite da guerra, você vai para a guerra com tudo que você treinou. Então, num caos como esse, a gente não precisa de gente gritando, pirando e replicando fake news. A gente precisa de consciência, de calma, de silêncio. A motivação, ela tem que ser como a motivação da natureza. A natureza, ela se compõe sempre coletivamente. A natureza é individual, né? É muito interessante isso, porque o cachorro, ele é um indivíduo, né? Assim, ele faz as coisas nele, né? Ele está totalmente ali no aqui e agora. Ele está brincando, ele está brincando. Ele não está brincando comigo e com você, ele está brincando com ele. E a natureza, ela é assim, só que ela só se recupera no coletivo. Tem uma coisa muito interessante, assim, que se a gente pensar sobre rede, né, o que é uma rede, né, as árvores, por exemplo, elas têm uma comunicação própria. É uma coisa que as pessoas não estudam muito, mas elas têm uma comunicação própria. Embaixo da terra, as raízes, elas se comunicam. Eu até tenho um livro aqui que eu posso apresentar para vocês, vocês vão gostar muito. O que acontece nessa comunicação das árvores? As raízes se conectam como redes mesmo. Quando uma árvore está morrendo, elas se comunicam por baixo e as árvores mais fortes mandam vitamina para aquela árvore para ela não morrer. Quando uma árvore, por exemplo, está contaminando outras, elas tiram a conexão para ela não contaminar toda a rede. Então, existe uma comunicação embaixo da terra que é uma rede muito poderosa, de indivíduos com o coletivo. Tem coisas muito importantes sobre a ciência que eu gosto. Você estava falando que você acha que o ser humano ele é egoísta. Não, eu não sei se isso é real. Né? Não acho que ele é egoísta, não. Ao contrário, eu acho que a gente é extremamente colaborativo. Assim, na verdade, não é que eu acho que a gente é egoísta, não. O que eu acho é que, diante desses eventos midiáticos, né, e não daqueles que são diretamente transformadores para você, porque a gente aprende no amor e na dor, né? Então, esses que são produzidos, né, de certa forma, hoje pela conectividade, pelo compartilhamento de fake news, ele cria mudanças transitórias, né, que não são definitivas. Né? Mas toda mudança ela é transitória na ciência e na biologia. Com menos de 3 meses, nenhum órgão e nada, nenhum comportamento, ele é transformador. Com menos de 3 meses. Ou 10.000 horas, como diz Outliers, né? Fora de série. Para você chegar na excelência, a você precisa 10.000 horas já são 10 anos. Né? 3 meses, ela é um tempo intracelular. Então, claro, se a gente ficar 3 meses aqui em retiro, nós vamos ter outro tipo de transformação. Mas a gente está passando por uma transformação que é uma transformação pós-traumática. Se a gente falar em termos de saúde mental, nós vamos sair dessa experiência, muitos, como uma experiência pós-traumática, precisando de conversar de assuntos diferentes e recuperar. Tem pessoas que estão se matando já. Né? Então, é importante entender que tem uma questão de saúde mental que tem que ser olhada. Né? Então, assim, a questão que a gente estava falando do egoísmo, no egoísmo do ser humano ser bom, o ser humano ser ruim, né? Eu sou apaixonada pelo ser humano e você também é. Né? No entanto, a gente fala disso o tempo inteiro. Né? Eu acredito no ser humano acima de qualquer experiência, qualquer coisa. Né?
uma das coisas mais bonitas que eu já li dentro das pesquisas que eu faço e tudo, foi o cara que criou os games. Você conhece essa história? E Criou a o quê? característica dessa ciência? Esse cara é um psicólogo. Ele foi Hum. contratado, né, na época, pelo exército americano para criar os games. Para Os que ele foi games. contratado? Games. Para que ele foi contratado? Esses games que as crianças brincam hoje surgiu dessa forma. Como que aconteceu isso? O exército americano eles estavam em guerra, era a guerra do Vietnã, e eles precisavam economizar armamento. O que acontecia nessa guerra? Eles davam tiro, mas eles não acertavam o alvo. Eles atiravam para cima. E essa foi a conclusão do psicólogo. Por que eles estavam perdendo bala e armamento? Porque eles não tinham coragem de matar uns aos outros. Então eles atiravam para cima. Ele criou um treinamento de guerra para que eles fizessem a guerra no game. Então ele atirava no ser humano ali no game, matava e o bonequinho vivia de novo. Então eles ficaram super bem treinados em acertar o alvo. Então esse livro é um livro muito especial e ele fala o seguinte no livro. Primeiro que o que fizeram com o game que ele criou é um crime, porque as crianças brincam com algo que muda completamente o pensamento cerebral mesmo e os movimentos do cérebro com a repetição. Então tem que tomar muito cuidado com o game com criança. E a segunda coisa que ele fala foi: eu definitivamente acredito no ser humano, porque foi muito difícil fazer eles matarem uns aos outros. Porque a Legal. empatia e a vontade de fazer o ser humano ficar vivo era muito maior. Né? Só que houve essa parte da história que a maior parte das pessoas não sabe. Então, tem uma prova aí que o ser humano ele é empático. O que vai fazendo a gente perder a empatia? O óbvio. Né? O óbvio e essa história da internet hoje, dessa replicação de coisas. Né? Você vê tanta coisa escrita ali que você começa a achar que é normal. Não é normal alguém escrever e replicar o assassinato de alguém. Não é normal, por mais que a gente não concorde, alguém falar com palavras violentas sobre um político, uma pessoa, alguém, uma opinião. A pessoa tem uma opinião contrária à sua, você chama ela de vaca, de merda, de horroroso, de qualquer coisa. Palavras muito baixas, né? E quando você entra nessa questão, e quando você entra, um parêntese, quando você entra numa questão onde uma das poucas certezas que a gente tem que ter, que a gente tem agora, né, que para vencer esse vírus, não pela letalidade, mas por tudo que ele pode causar na saúde pública, é a união, a gente reforça, a gente tem visto o reforço da ideia de polarização. Né? Sim. Quer dizer, é muito louco como a gente conseguiu não consegue colocar o coronavírus, né? Exatamente, né? Conseguiu polarizar isso. Conseguiram fazer isso, né? É muito louco isso. E uma questão que para mim é central, por exemplo, na discussão sobre liderança, que é um capítulo inteiro do Líderes, do meu segundo livro, é a ideia que para a gente talvez seja muito clara de como as pessoas falam sobre tolerância praticando a intolerância. Né? É aquela ideia de que eu aceito tudo que você tiver como opinião, desde que seja igual à minha. Né? Hashtag compaixão, né? Exatamente. E aí você vê o texto assim, uma humilhação, hashtag compaixão. Mãe do céu. É muito. Isso, para mim, é uma acentuação muito forte dessa forma de... A Leal, que me falou um negócio interessante, né? Que a cura do FOMO é a capacidade da gente se sentir fora, desacelerar. Um tema central do meu terceiro livro, eu abro um capítulo falando sobre como nós todos agora, nós todos entendemos que a pressa é um item de série da nossa vida, quer dizer, já viemos fabricados com pressa e que a pressa faz parte da nossa vida, quando, na verdade, a pressa talvez seja de todos os comportamentos o mais nocivo para o mundo que a gente vive hoje. Exatamente, né? Agora, né? E piora quando as pessoas confundem a ideia de pressa com a ideia de velocidade. Né? A velocidade é extremamente necessária para a gente hoje. Né? Para a gente conduzir as nossas empresas, para a gente, por exemplo, conduzir explicações para os nossos filhos, para a gente sair desse momento em que a gente precisa ser identidade, precisa de velocidade.
né, para conversar sobre relações matrimoniais hoje, sobre religião, sobre velocidade. As informações chegam a todo minuto, a informação hoje é commodity, né? Então, nessa tela que a gente está vendo hoje de 4,5 polegadas, a gente tem acesso a tudo. E aí as pessoas têm elas têm jogado para dentro delas essa ideia de pressa, quando na verdade a pressa ela é justamente o que te faz ser completamente cego. Você não vê o que está acontecendo do seu lado. O apressado, ele não escuta nada. O apressado, ele consegue, ele tem a arte de fazer o tempo faltar. Ele perde a melhor parte, que é justamente a espera. E no fim das contas, o comportamento do apressado, além de ser associado ao mau humor, porque ele não tem tempo para rir nem para se divertir, porque ele acha que a vida não deixa tempo com ele, né? Com ele é extremamente egoísta, porque o apressado é aquele que geralmente não tem a capacidade de esperar pelo outro, ele quer que todo mundo espere por ele. O veloz é o contrário. A ideia da velocidade, na minha opinião, ela é oposta a isso. O veloz é aquele cara que escolhe o atalho. Eu tenho a imagem que mais me faz refletir sobre isso, e que é a imagem que eu escolhi para o livro, é o Bolt correndo, né, nos 200, acho que é uma prova de 200 ou 400 metros, e ele chega num determinado momento que ele olha para trás, ele desacelera, ele começa a flutuar, ele dá um leve sorriso. Ele tem tempo para sorrir, para olhar para trás e para ainda chegar na frente. Né? Quer dizer, ele é bem-humorado, ele dança, ele comemora, ele traz a cultura da vida dele, que é a dança, que é a flecha, que é o swing, para dentro da comemoração. Então, eu tenho trazido muito essa reflexão da pressa com a velocidade, para que também a gente não ache que é só que a gente não precisa ser veloz. Aí eu queria jogar para você muita coisa do que você falou do retiro, que é uma outra ideia que talvez você não concorde comigo assim, mas eu acho que a gente talvez possa, ou que você concorde, endosse, mas tem um olhar maior sobre isso, que é o seguinte, eu vejo muita gente também, Flavinha, muito preocupada, como você falou, da compaixão, né? Gratidão, da mãozinha. Hashtag gratidão. Muita gente levantando a bandeira e se mostrando, né? Revestido de pensamentos positivos, né? O mindfulness, né? Todo mundo falando muito dos pensamentos positivos. E eu falo, assim, eu tenho um slide na minha apresentação, que a Lê fez para mim esse slide, quando eu mandei essa frase, que o pensamento positivo sozinho, ele gera inércia. O que muda o mundo são as atitudes positivas e não os pensamentos positivos. O pensamento positivo pode ser um gatilho, um começo para você, para o autoconhecimento, mas o que muda o mundo de verdade são as atitudes positivas. Eu queria que você me falasse um pouco como é que você pensa isso, assim, de pessoas que... Eu, por exemplo, que sou um cara religioso, né? Eu sou um católico praticante, assim, esse momento de quaresma para mim sempre foi muito importante, então eu ganhei de presente a maior quaresma da história, assim, né? De reflexão do que Gesa passou, imagina, 2020 anos atrás, né? Como é que ele resolveu fazer a preparação dele para aquele momento de ruptura, né? Enfim, aí tem uma questão religiosa, mas também histórica, tal, que eu gosto muito. E quando eu penso nesse momento, né? Enfim, nessa grande transformação, nessa ruptura que está acontecendo, eu me levo muito para essa ideia das atitudes positivas, assim, como é que a gente, como é que as pessoas estão de repente confundindo um pouco essa ideia de pensamentos positivos com atitudes positivas. Eu vejo muito beato na igreja, né? Eu tenho uma história ótima que aconteceu na Páscoa passada. Eu estava com 8 crianças dentro de casa, fazendo um sábado lá em casa, um peixe frito, né? Sábado lá em casa. Desculpa, sexta, a gente não podia comer carne, então todo mundo junto. E aí eu falei, eu vou beijar o pé de Cristo. Aí tava um monte de gente conversando lá em casa, tal. Eu falei, criançada, vamos comigo beijar o pé de Cristo. Bom, aí levei as 8 comigo, né? Aí falei, ó, eu vou levar vocês para um velório. Mas é um velório diferente. Por quê? Porque o morto vai ressuscitar. Então, vocês têm que se preparar com isso. Aí, o do cacete. As mães, não, como eu falei, eu vou com eles. Aí levei minha sobrinha, minha outra sobrinha, meu sobrinho mais velho, levei meus filhos e tal. Cheguei na igreja em Copacabana, tava todo mundo em silêncio e tal. E eu entrei em fila com as crianças, né? Aí fui lá, falei, ó, Gesa tá deitado lá, vocês vão lá, falam alguma coisa no ouvido dele para ajudar ele a voltar melhor, tal, não sei o quê. Agradece por alguma coisa, tá tudo certo. A gente veio aqui, vai bonitinho, né? Meus filhos foram, tá, não sei o quê. Minha filha já veio, deu um beijo na testa, eu dei um beijo no pé. Aí o outro foi lá, falou tal, o que era meio cético, foi lá, deu um beijinho também. Eu gostei, fiz uma catequese ali e tal. Aí beleza, aí acabou a história. As crianças saíram, minha filha começou a pular, dançar Baby Shark no altar, né? O meu filho rezando, meio com camisa de futebol largado, todo mundo com cheiro de peixe frito na brasa e tal. Aí os outros dois começaram a conversar, tá? E daqui a pouco, no meio da história, assim, eu tô rezando.
Aí eu escuto uma senhora assim na frente, fez aquele xi, né? Aí na hora que ela fez um xi, a outra virou e falou assim, absurdo, um momento fúnebre desse, triste para a igreja, a bagunça no altar. Aí a minha esposa, que estava fora da igreja, já olhou para minha cara, eu peguei, levei todas as crianças embora, tal, não sei o quê, né? Quando eu cheguei lá na porta, larguei as crianças, eu voltei. Aí eu voltei, Paty, a Paty gosta dessas histórias. Aí eu voltei, cheguei do lado da senhorinha, estava rezando, ela devia estar rezando o dia inteiro, né? Desde as 3 horas da tarde, quando o Gesa chegou para ficar deitado ali pro pé de casa, devia estar ali. Aí eu abracei ela, Flavinho, assim, cheguei do lado, abracei ela, tomou um susto, eu falei, deixa eu falar um negócio pra senhora. Mas entre a gente, a senhora tá rezando pro mesmo Gesa que eu? Cara, quem é Gesa? Eu falei, tá deitado aí, pô, morreu hoje. Deixa eu falar um negócio pra senhora. Olha só, eu consegui uma façanha. Eu estava com 8 crianças dentro de casa brincando. Eu consegui convencer 8 crianças para vir. Eu plantei uma sementinha de espiritualidade para essas crianças. Trouxe elas para vir para cá, para beijar o pé de Cristo. E a senhora me manda um xi daquele. Eu, não, porque o momento da igreja é triste, você tem que respeitar. Eu falei, eu concordo com a senhora que eu tenho que respeitar. Agora, pensa numa coisa. Qual o argumento que eu ia usar para trazer as crianças para um velório? Sabe qual foi a primeira coisa que eu contei para as crianças? O que você falou? Eu falei que uma das coisas que Jesus falou é que ele adorava que as criancinhas viessem fazer bagunça do lado dele. Então para pensar, se a senhora tiver um pouquinho de consciência, Patita. se coloca no lugar dele, e a senhora não pode imaginar que ele lá em cima está triste de eu ter trazido 8 crianças para cá. Aí ela, olha, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei, agora eu vou piorar, mas não é para a senhora ficar mal não, tá? Porque esse momento é o momento de todos nós fazermos reflexões. A senhora acabou de afastar comportamentos como o da senhora, de pensamentos positivos, só de oração, e de não pensar em atitudes positivas, afastam as pessoas da espiritualidade. A senhora não pode agir assim. Não haja mais assim. Vai por mim. Aí a senhora falou, olha, eu nunca tinha pensado nisso, meu filho, você tem razão. Mas deixa eu dar um abraço na senhora, um beijo na senhora, tá? Não tinha nada de coronavírus para dar beijo à vontade. E aí cheguei com a minha esposa, já morria de rir lá fora. Daí ela falou, já sei o que você falar. Você foi falar para ela, ela fala, eu falei, claro, mas você fala que ela não entendeu nada da mensagem. Então, como é que você vê essa história do pensamento positivo, atitudes positivas, dessa galera que São fala muito coisas pastor? diferentes, entende? Assim, quem é teórico em qualquer lugar. Entende? Não vou nem falar que é uma pessoa ruim ou não é uma pessoa ruim. A gente não tem como também. As pessoas não se movimentam e não pensam da mesma maneira, entende? Então, obviamente, para as coisas acontecerem, é preciso que você faça algo. Né? Mas existem muitos fazeres diferentes. As pessoas fazem de maneiras muito diferentes. Né? Os tímidos, eles entram em ação e ninguém vê. Pode achar que ele não está fazendo nada, que ele só está pensando. Né? Então, é muito complicado fazer algum julgamento do que as pessoas estão fazendo. Mas, claro, no mundo que a gente vive hoje, é um mundo VUCA, né? Totalmente. Volatilidade, incerteza, complexidade. Essa ambiguidade não é uma incoerência, é uma ambiguidade mesmo. Então, se a gente conseguir adotar todas as pessoas com as suas diferenças de agir, eu acho que a gente consegue entrar em ação. E porque não é sozinho também. A pessoa que entra em ação sozinha, uma ação positiva ou não faz muita coisa. Também. Entende? Então, eu acho que tem uma coisa muito interessante da rede, de novo, né? A gente falou dessa rede, das raízes das árvores, né? A rede, ela é muito interessante. Como que a gente cicatriza um corte na mão, por exemplo? É uma linha que tece uma pequena costura e que fecha 2 lados. São 4 coisas diferentes nesse ferimento, mais um médico, mais uma enfermeira, né? Se você pensar a humanidade dessa forma, como que a gente vai curar esse planeta? É separando os que pensam positivo dos que agem positivo? Não é. Entende? Talvez as nossas mãos sejam esse tecido, essa costura que a gente precisa agora, né? Um do lado do outro, sem olhar para o lado. Sem olhar para o lado. Não é olhar para o lado. Você fica pensando positivo e eu tô aqui ralando, né? No positivo. Também. É o julgamento, Né? né?
É o julgamento da ação, do peso da ação, do peso Que da a gente intenção, tem, né? né? A gente tem esse estímulo, né, de olhar o outro diferente de mim. Ele tá fazendo, o que ele está falando? O que ele está fazendo, né? Mas se a gente acolher isso, né, a gente conversa de olhinho fechado. Entende? Porque e esse conversar de olhinho fechado é um negócio muito interessante. Quando, de verdade, se você fechar o olho, você só está escutando a alma daquela Sim. pessoa. Não importa, tem coisas que você não vai concordar, isso é a coisa mais natural. Você está dentro de casa o tempo inteiro com seus filhos e com a sua esposa. Você não concorda com tudo. Você não concorda nem com tudo que. Nem da educação de vocês, ela é totalmente ali coerente. Tem uma ambiguidade. Né? Então, a gente entender que a gente está no mundo de muitos diferentes e que agora as pessoas estão tentando se expor nas diferenças, apesar, a gente falou disso também, do quadradinho de tentar entrar lá dentro tá ficando forte, né? Então, você não fala o que você pensa. Porque, igual você, a gente falou isso hoje, você falou isso para mim hoje, quando a gente estava conversando. A pessoa, às vezes, ela tá expondo uma preferência. Não é um preconceito, é uma preferência. Eu gosto disso. Pronto. Já é uma coisa contra alguém que não gosta daquilo, né? Isso cria um quadradinho, né? Você tem que entrar naquele quadradinho para não entrar no FOMO, não ficar excluído, não entrar na espiral do silêncio. É muita coisa que antes era teoria, a gente vendo acontecer nesse puta Big Brother que está acontecendo agora. Né? É um puta Big Brother, né? Você pensar que todo mundo tá falando tudo, falando, né? Não necessariamente, né? Ela não tá querendo ser ouvida, ela está repetindo coisas. É o nosso maior problema. O nosso maior problema hoje, né? Falam no exercício da liderança, a gente está preparando, a gente continua preparando as nossas crianças hoje na escola, né? Para entender que a oratória é um power skill, né? Hoje um soft skill, né? Quando na verdade a oratória a gente já sabe, né? O que a gente precisa praticar é escutatória, né? Porque a gente não escuta ninguém, né? A gente faz pactos que se a gente fosse ler a cláusula, é aquela história do contrato que você assina sem olhar, e se você olhasse, você não assinaria, é o que a gente faz nas relações pessoais, né? Porque o que a gente faz hoje, eu te chamo para sair, é como se eu falasse assim, Flavinha, vamos sair, mas olha só, eu vou te dar só 18% da minha atenção. Você vem? Você não vem. Mas é o que a gente faz, né? Porque a gente senta numa mesa e a gente permite que terceiros, quartos, quinto entrem na nossa conversa através das nossas telas, né? E a gente parte do princípio de que o outro tem que aceitar essa intromissão. Né? Então, assim, é louco como a gente pratica oratória e, por exemplo, não pratica a escutatória. E se a gente não tiver esse equilíbrio no exercício, por exemplo, da liderança, partindo do princípio também que todos nós somos líderes e liderados o tempo inteiro, e a liderança é positiva e negativa o tempo inteiro, né? A gente está o tempo inteiro liderando através do nosso exemplo, porque liderança não pode ter absolutamente nenhuma relação com o poder, né? Porque se você precisa do seu cargo, da sua patente, do seu título, do seu diploma, do seu crachá para liderar, você é tudo menos um líder. O líder é justamente quem não precisa de nada disso. Né? A liderança ela vem através das coisas que você consegue compartilhar, a própria ideia de caráter, né? Que do português é caráter, de característica, né? É alguma coisa que você tem que você compartilha de forma natural. Né? A ideia do líder que consegue, de forma natural, exercer a sua influência positiva ou negativa, se for o caso, é o maior exemplo possível do quanto pode ser genuíno esse exercício da liderança. Né? E a gente está vendo hoje alguns conceitos se perderem. Né? Você fala muito bem isso da mídia, né? Que é a coisa da oratória, e muito pouco da escutatória. Né? Só que, por outro lado, fala. Olha, eu acho o ouvir, ele só pode existir se você consegue silenciar a sua mente. Se eu estiver conversando com você com vontade o tempo inteiro de responder, eu não estou prestando atenção em você. Eu só estou querendo participar. Né? E a escuta, a gente estava falando da escuta compassiva hoje, né? Que eu estou atendendo gratuitamente, eu atendo às vezes 10 pessoas no dia fazendo a escuta compassiva dessa pessoa. Não é uma terapia, porque não dá, né? Você nunca mais vai falar com aquela pessoa, mas é uma escuta compassiva. Você só tem como escutar se você está vazio, entende? Se você não está cheio de vontade, de ego, se você não está cheio de vontade de contar o que você sabe, a sua história, entende? Para você escutar, você realmente tem que ter muita vontade de estar com outra pessoa.
do seu lado. E se você não está você tem vontade de vazio, aprender. e se você não está vazio, você pode se esvaziar. Que é a ideia Sim. de que você não Para escuta. conversar, você tem que esvaziar. E que é a Porque ideia que senão muita você gente vai ficar confunde. transbordando mais do que você sabe. E Né? muita gente que chega, às Isso não vezes, cheia de traz. problema, por exemplo, fala, mas eu não consigo parar para escutar porque eu estou cheio de problema. Ou eu não consigo porque eu estou cheio de ideias. Você está sempre cheio. Essa sua metáfora do esvaziamento, ela é brilhante, né? Para a gente entender como é que a gente pode fazer esse exercício melhor. Sabe, Pedrinho, tem uma coisa que eu acho muito bonita, assim, se a gente for observar a natureza, né? Eu contei para você na nossa conversa que eu criei um programa chamado Repórter Eco, que é sobre sustentabilidade, né? Isso lá na década de 90, 1992. Tintim, 10 ó. de fevereiro de 1992. Tintim com água, ó. Tintim à Tintim. distância. Tem uma coisa, até você pegou o copo aí, me veio uma coisa aqui para falar sobre a natureza, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar sobre a escuta, sobre a empatia. Não a empatia vendida também, né? Que tem uma empatia vendida e também, como tem o propósito vendido, como tem a escuta vendida. As falas vendidas, São as palavras elas da são moda. muito legais. São Elas as são muito palavras da legais. moda. São as palavras da Elas moda. são legais. E eu gosto da moda. Sabe o que é que eu gosto da moda? A moda cria um alerta também. Você começa a repetir aquilo uma hora, É o uma hora a gatilho. chave vira. É o Né? gatilho. Uma hora. E nem toda semente que a gente planta vira árvore. Não vira. Tá certo, tá tudo bem. Então, se a gente tá aí falando de poder escutar melhor, da gente poder conseguir fazer diálogos, diálogos são sempre, é um falando, o outro ouvindo, um falando, não é blá, blá, blá. Isso é uma outra história. Né? Um monte de gente sem ouvir é uma guerra. É uma guerra. Então, você pegou seu copo agora, é uma coisa muito interessante isso. Quando você está com o copo, ele é transparente, né? E aí, com água, sem água, a imagem que você está vendo do copo é uma. Quem está do outro lado do copo está vendo você totalmente distorcido do outro lado. Né? E mesmo assim a pessoa fala, não, ser claro e límpido cria distorção. E não é porque você está distorcido. É porque o outro lado de quem está vendo está vendo algo através dessa água límpida. E tudo que é através tem o seu olhar nele. Então, a água está límpida, o seu copo está limpinho, cheio de água, e eu posso estar te vendo torto do outro lado. Mas não é você que está torto do outro lado, continua límpido, né? E isso é o que faz a internet. Isso é o que faz a comunicação absolutamente exagerada, entende? Esse exagero de querer conhecimento, que não está lá o conhecimento. A informação tá. Mas saber fazer esse filtro depende desse... A informação, a diferença é que o conhecimento é inesquecível, né? A informação vem e vai. Né? Vem e vai. O conhecimento é inesquecível. Agora, tem um lado positivo. Você falou a história do óbvio, né? Eu tenho um slide que eu termino as minhas reflexões falando que o óbvio precisa ser dito, né? Porque a gente não só não entende a força das palavras, a gente estava falando sobre isso, né? Por exemplo, alguém que reclama, clama por alguma coisa duas vezes, né? Se você acredita na força das palavras, cuidado, né? Você está pedindo que aquilo, né, aconteça de novo, né? Mas da mesma maneira que a gente não consegue olhar para a força das palavras, a gente muitas vezes, acho que todos nós, assim, a gente se perde no distanciamento do óbvio, né? Essa ideia de sermos extraordinários e de termos que ser extraordinários, né? Acho que todo mundo é muito doutrinado para ser o melhor aluno, para ser o melhor profissional, né? Para ser incrível. A gente é o tempo inteiro comparado com alguém, as nossas referências estão sempre em alguém, a gente é pouco estimulado a sermos a melhor versão de nós mesmos, né? Que eu acho que deveria ser o grande objetivo da vida de todo mundo, eu pegar todos os meus atributos, as características, como eu falei, o caractere, e me transformar na minha melhor versão. Isso sim, eu acho que é um grande desafio na vida. A gente se afasta muito do que está acessível, do que está na mão da gente, né? A gente fica querendo mudar, como diz Pondé, né? A gente quer mudar o mundo, mas não consegue arrumar os nossos quartos, a nossa casa, né? Então a gente fica atrás de grandes mudanças e esquece do que está ao nosso alcance, do que está realmente fácil de se fazer, né? São aquele clichê de que os pequenos gestos têm muito impacto, né? Você, às vezes, quer fazer grandes transformações, fica refém de uma grande ideia. Olha, deve ter uns 8, 9 jovens que me mandaram coisas, Pedro. 2 me mandaram uma frase idêntica, né? 2 caras que eu gosto muito, inclusive.
Pedro, será que agora está nascendo a próxima empresa que vai dominar os próximos 50 anos? Será que eu não tenho que ter uma grande ideia? Eu falei, olha, você não é um produtor de ideias, né? Você não vai nascer assim, né? Então, eu acho que fugir do óbvio... Eu que sempre fui um cara muito medíocre, muito mediano, né? E sempre me relacionei muito bem com isso, né? De ser o neto menos inteligente da minha avó, né? De não querer ser o melhor em nada, assim. Eu sempre tive uma relação muito próxima com o que eu podia fazer meu de melhor. Meus pais, eu acho que me estimularam muito a isso, assim. Mas essa coisa de quando você aceita ser mediano, quando você aceita não ser comparado a alguém, ser a sua melhor versão, mas entregar o seu melhor diante do que você tem em mãos, você tira um pouco desse peso, né, que fica achatando pessoas, né? Quantas pessoas intelectualmente extraordinárias eu conheço que são extremamente infelizes porque não têm paciência, por exemplo, para os normais, né? Então, eu acho que essa normalidade ela não faz mal a ninguém. Você entende, você fazer esse primeiro exercício de autoconsciência e aceitar, né, que os medianos são os que estão na média, né? Eu acho que isso faz muito sentido. A gente aprende demais assim se a gente tiver essa observância no outro, mas não querer ser o outro, né? Eu tenho essa experiência de imersão com meu filho. Meu filho o Bento sem clichê, é o meu melhor amigo, assim, porque a gente tem uma troca muito bacana. Eu tive uma experiência com o Bento agora, muito legal. Além de estar muito junto, a gente está trocando muito. E eu falei um negócio que a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa de trocar sentimentos com os nossos filhos, né? A gente criou durante muito tempo a ideia de que as crianças só conseguem enxergar, por exemplo, tristeza e felicidade, né? E elas são muito mais sensíveis, inclusive, do que a gente, porque elas estão com HD mais fresco, Vazio. né? Menos vazio, né? Menos Tá cheio rodando de melhor a nós. memória. Melhora muito a percepção da humanidade. A Érica, que está me assistindo aqui, a mãe da Valentina, né? E a gente tem trocado muito. A Valentina está me assistindo. Um beijo, meu amor. A Valentina é amiga do meu filho da escola. Meu filho acabou de entrar na escola nova, a Valentina também. E eu troco com a Érica sentimento das crianças, que são as coisas mais lindas do mundo, como elas veem tudo isso, como elas veem isso tudo que está passando, que está acontecendo. E aí eu sentei com o Bento, olha que legal. Eu sentei com o Bento, deitei com o Bento anteontem. E era um dia muito difícil profissionalmente. Eu tenho separado a pessoa jurídica da pessoa física. Acho que esse é um exercício muito bacana de se fazer para evoluir no momento de uma crise mundial. E aí eu expliquei para o Bento, falei, Bento, deixa o papai falar uma coisa. Papai, essas relações de trabalho, expliquei home office, que a mamãe estava trabalhando e tal. E eu falei com ele, olha, são tempos difíceis no lado profissional. Você que vai muito na empresa, ele vem muito na empresa, vai na empresa do papai, almoça com todo mundo lá, tem risco da empresa deixar de existir, né? Por essa questão do coronavírus, né? Receita zero. Eu expliquei para ele tudo isso e tal. Eu falei, meu filho, mas tem uma coisa que é muito bacana. Que todo dia de noite, quando você me chama para dormir com você, a gente tem essa troca, a gente reza junto, né? E você dá um beijo no papai, os problemas do papai ficam pequenininhos. Olha a capacidade que você tem, meu filho, de liderar todo dia, diariamente, uma transformação energética no seu pai. Sim. E ele me deu um abraço, deitou no meu peito, a gente dormiu abraçadinho e tal. E ontem, eu estava falando no telefone na varanda, eu tento separar essas fases, né, com ele, na varanda, e aí eu terminei a ligação, que era uma ligação de trabalho, com um contador e tal. E ele veio por trás e falou assim, papai, você estava falando sobre trabalho, né? Eu falei, é. Aí ele me abraçou, me deu um beijo, falou, papai, eu tô aqui para te dar um beijo sempre que você precisar, né? Adoro. Quando você fala sobre sentimentos, né, e aí você ensinar para ele que além da tristeza, quer dizer, ele te ensinar que ele sabe que além da tristeza e da alegria existe angústia, você começa a evoluir, né, dentro do que você tem de mais instintivo, que são os sentimentos. Agora, você sabe, Pedro, que eu tenho. Acho que é a primeira vez que eu vou discordar de você. Eu não acho que existe pessoas medianas. Eu não vejo isso. Eu acho, na verdade, que todas as pessoas são extraordinárias. Todas, sem exceção. Todas são extraordinárias. A questão é só que não foi incentivada a se achar extraordinário. Entende? É incentivado a ser o melhor, o mais rico, o mais importante, mas não ser extraordinário. Entende? Extraordinário é um efeito surpresa que você tem cada vez que você se olha. Entende? Cada vez que você descobre uma coisa nova no seu ser, na sua mente, na sua alma, na sua história. Cada vez que você entra dentro de uma gaveta da sua vida e fala, meu, eu vivi isso aqui, isso é extraordinário.
não é um outro extraordinário. A sua história é sempre extraordinária. Entende? Eu não vejo pessoas médias. Não vejo pessoas Sabe o que eu medíocres. vejo? Eu vejo. Eu vejo é que também, assim, os parâmetros, o que você fala faz todo sentido, né? E eu acho que é uma questão, talvez, de maturidade, né? Você com toda a sua, com a sua maturidade, de tantos pensamentos incríveis, assim, talvez você consiga olhar dessa forma. Você sabe o que eu vejo, que é muito belo, e essa discordância nossa ela é complementar? Eu acho tão bonitas as atitudes normais, sabe assim? Me Mas seduz tanto. extraordinário é normal, Pedrinho. Então, O mas aí extraordinário é depende, né? normal. Você sabe o que é extraordinário? É Mas o que você está sair na fora do rua ordinário? e você ver um pé de jabuticaba e você parar para pegar jabuticaba no meio da rua. Então, é parâmetro, a gente tem parâmetro, os nossos Você está parâmetros são. entendendo? O extraordinário, ele é a coisa mais simples da vida. O medíocre, ele não é simples. O medíocre, ele é muito confuso e muito complicado. O simples é a pessoa que simplesmente ela acorda, ela agradece, ela se planeja, ela sai da cama e ela vive aquele dia. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Você conseguir acordar de manhã e chegar no final do dia Isso aí, reciclando o fashion, tá falando pleno aqui da o sua ponto de vista. história, esse ser é extraordinário. O medíocre, para mim, é o cara que fica fazendo um esforço filho da puta para poder ser alguém na vida. Esse cara, para mim, é medíocre. Ele fica Sim. fazendo esforço Sim. para ser ouvido, Sim, ele sim. fica fazendo esforço para ser melhor, ele fica fazendo esforço para não perder nada, ele fica fazendo esforço para acompanhar todo mundo, os assuntos. Esse cara, para mim, é medíocre. É a história da O vulnerabilidade, extraordinário, né? ele tá levando a vida. É a história da vulnerabilidade, né? Que Brené Brown trabalha com muita Sim. força depois dos tempos dela, essa aceitação da vulnerabilidade. E, aliás, eu acho que a obra da Brené Brown, que não tem nenhuma. Engraçado, né? Eu acho que pra gente que está muito imerso nisso, a obra dela, você não vê nenhuma grande novidade, mas eu acho que ela adotar esse discurso, quer dizer, encapsular essas ideias, escolher o tema da vulnerabilidade, trazer ele para o mundo, fez muito bem para esse entendimento. Você sabe que esse teu olhar da extraordinariedade, quando eu falo do ordinário, né, do extraordinário, você está acima do médio e tal, o que eu estou dizendo assim, é que eu acho que certas percepções... Eu tive... tem uma cena que me marcou muito, duas cenas que me marcaram muito. Assim. Aliás, você vê, querida, se tiver pergunta aqui na interrogação, a interrogação está aparecendo para você e não para mim. Uma interrogaçãozinha que tem aqui embaixo. Se tiver perguntas, se tiver na setinha númerozinhos, tem perguntas das pessoas. Né? Vê se tem, se tiver. Ó, isso. Comecei a fazer um curso dia 2 de março, depois de 2 semanas a escola fechou e eu não consigo estudar. Será que eu estou? Aí eu não consigo ver. O resto você. Não dá, mas eu não consigo ver também, não. Clica nele que ele abre para você maior. Tô clicando. Não abre, não. Só Não? ficou esse pedaço. Não sei porquê. Será que eu estou? Bom, vai para outra. Vamos lá. Deixa eu ver. Mas eu já consigo responder essa pessoa também. Peraí. A sede que eu tenho de conhecimento de recuperar o tempo perdido, isso é considerado FOMO? Deve ser. Não. Ó, deixa eu responder essas. Volta a sua câmera. A sua câmera saiu. Ué. Gente do Volte céu. para mim. Agora a tua câmera está no computador. Peraí. Vira ela. Ela inverteu. Não, vira a câmera. Eu tô procurando ela aqui. Aí, voltamos. Ó, eu vou responder